que nós vamos falar para vocês nesse vídeo não dá para generalizar. É claro que não são todas as empresas que agem dessa forma, porém há uma grande fatia do mercado que ainda trabalha dessa maneira. Muitas pessoas colocam profissionais nas empresas que têm sim uma competência técnica e ao longo dessa jornada vão criando hábitos, vícios, manias ou estão habituados a algum tipo de procedimento ao qual tem resultado, facilita, mas que talvez não acompanhe a evolução do mercado e das necessidades dos clientes. Então essas pessoas normalmente têm um hábito de resistência, não fazem isso por mal, é importante que vocês entendam isso e procurem nunca julgar dessa maneira. Mas fazem de maneira defensiva, relutando muitas vezes a modificações que são necessárias ao negócio. Outros engessam o processo e costumam dificultar alguns trabalhos e flexibilidades corretas, legais, dentro do formato de trabalho existente, porque estão habituados a fazer de uma forma e aquilo vai tirá-lo da zona de conforto. Para que isso não ocorra, para que esse tipo de dificuldade não aconteça, é absolutamente necessário que o gestor, o líder, acompanhe esses trabalhos constantemente. E eu garanto para vocês, tanto em feedbacks quanto em resultados que eu já identifiquei de relações profissionais, em consultorias, ou mesmo locais que eu já trabalhei em CLT, que algumas pessoas não fazem isso, que alguns líderes não fazem isso. Ou seja, existe um acompanhamento periódico à atividade, mas à medida que você tem lá um profissional que faz isso, e você deve sim dar autonomia, você deve sim dar espaço para que essa pessoa trabalhe, mas sempre é necessário verificar se aquilo continua sendo feito corretamente. Vários cenários, inclusive que a gente comenta aqui no canal, que envolve às vezes questões emocionais, questões psicológicas ou comportamentais em relação ao próprio ambiente de trabalho ou alguma situação externa, pode interferir naquilo que era linear, começar a ter curvas ou em declínio. Por isso é importante que o gestor esteja sempre acompanhando o trabalho, seja de quem for. Muitas vezes o gestor sabe que esse funcionário tem 3, 4 anos de empresa, ou é meu amigo, ele trabalha bem, ou é amigo de não sei de quem, foi indicado por alguém que trabalha bem, então está tudo certo. Acompanhe quem acompanha os trabalhos, acompanhe o gestor do seu gestor também, porque às vezes ele larga, simplesmente larga. E aí quando você vai reclamar de alguma coisa, por exemplo, cria uma situação assim, você tem um departamento específico que necessita caminhar, que necessita ter uma ação positiva de trabalho, é um departamento quase que um coração da empresa que faz com que que a empresa ande, ou seja, se aquilo trava, a empresa também vai ter processos e departamentos que vão parar de trabalhar. Então essas pessoas se manifestam falando, olha, é necessário haver uma flexibilidade aqui, é necessário mudar um pouco da rotina aqui. E aí há uma resistência por parte de quem está na gestão. E aí você, não conseguindo e sabendo que aquilo é necessário, que é algo significativo para a empresa, essa pessoa acaba por procurar o gestor daquele gestor que relutou. E aí há uma resistência ainda maior, porque aqueles gestores não se falam, não se comunicam, a não ser que seja numa reunião. Então, a explicação vem de uma maneira que agrade a intenção daquele que não aceitou, e o gerente principal acha que aquele gerente tem razão e não concorda com a mudança que precisa acontecer. Ou seja, tudo errado, tudo não funciona, faz com que os processos atrapalhem, fazem com que os erros aconteçam, desmotiva profissionais, faz com que a empresa pare de andar da maneira que deveria andar e muitas vezes, como eu disse, a gestão macro, o diretor, o CEO, está sentado numa cadeira e não acompanha o trabalho no dia a dia. Mas o gerente, o gestor macro tem outras obrigações. Que outras obrigações além de gerir? Questões maiores da empresa. Então, se ele tem essa necessidade e não pode fazer isso, que ele contrate um profissional com experiência de gestão para poder fazer esse tipo de acompanhamento. É muito importante ter, entre aspas, essa fiscalização. Por que essa fiscalização? Para que não exista esse tipo de situação. Caso contrário,
a empresa, os departamentos se tornam ilhas, cada um trabalha do jeito que quer, como quer. Ah, mas Beto, e se dá certo? Às vezes dá certo numa situação, mas a empresa é dinamismo. E você quer saber mais do que isso? O cliente externo se modifica, ele precisa de agilidade, de rapidez, de soluções. E se você não for flexível internamente, isso vai parar no cliente também. E às vezes o cliente fica sabendo, vê que não anda, vê que é difícil se comunicar, porque você está pensando só em facilitar o seu lado. E o seu chefe não está vendo que você está fazendo isso, está só ouvindo o seu feedback final. Olha, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Você pega, por exemplo, um cenário de operação logística. Muitas vezes, quem está no comando da operação logística já tem um método que trabalha, está acostumado, tem dado certo, mas esbarra num problema aqui, outro acolá, e aí vem o dinamismo da área comercial necessitando que algumas coisas sejam flexíveis, que as coisas andem para que o bem maior da empresa aconteça, e aí há a resistência. Porém, a gestão não acompanha esse trabalho. A gestão não vê como aquela pessoa que está ao comando da operação funciona. E aquela pessoa vai trabalhando do jeito que quer. Aí você vê cliente externo reclamar, você vê cliente interno, que são os departamentos, reclamarem, pontuarem, e essas questões não andam, porque o gestor não acompanha aquele trabalho, não acompanha o trabalho do comercial, não acompanha o trabalho do financeiro, e simplesmente vai acreditar no que aquele gerente está falando, e ele conta a versão que ele quer. Então, o acompanhamento ele é necessário. É responsabilidade dos líderes fazerem isso. Um com o outro, e do CEO acompanhar. Não ficar ali cobrando, perturbando, ficar indo lá para deixar as pessoas tensas, não é isso? Mas acompanhar, ajudar, orientar, olha, segue por esse caminho. Se houver necessidade, conversa comigo que a gente vê o que é possível ser feito. Mas haver essa flexibilidade, esse acompanhamento claro, onde o funcionário se sente seguro, correto, completo, e principalmente quando houver esses apontamentos, as coisas possam acontecer de maneira flexível, porque tem mais gente olhando, mais gente acompanhando, mais gente pontuando. Eu sou Beto Camp, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.